bem-vindo ao podcast Café na Closer, uma edição especial em parceria com a SIC do Núcleo Multissetorial. E hoje nós vamos conhecer a história do Rangel Lima, psicólogo clínico e empresarial. Seja bem-vindo, Rangel. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Vamos conhecer um pouquinho, né, o que você faz, que problema, eu digo assim, que problema você resolve? Enquanto psicólogo clínico e empresarial, né, eu tenho duas frentes bem importantes, né? Uma que é a parte da psicoterapia, que é um dos processos que mais ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? Seja para expandir esse potencial, ou até mesmo tratar alguma questão de ordem emocional que esteja impedindo a pessoa de prosperar, crescer em todo sentido, né? Tanto pessoal e profissional, e também as avaliações neuropsicológicas, que é um passo importante, cada vez mais está se procurando isso para fazer um diagnóstico preciso, para poder propor a melhor solução ou tratamento específico para cada caso. Sabe que tem, até por questão de curiosidade, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tem o lado pessoal e o lado profissional, mas a pessoa é um ser Exato. único, né? Então tem que olhar para todos esses viés, né? Sim. Geralmente quando me perguntam assim, Rangel, você trabalha também em questões pessoais? Eu falo que sim, né? Justamente essa questão da pandemia, isso universalizou totalmente isso, né? Porque a gente sempre tem um trabalho e sempre tem uma vida pessoal em geral. E nessas duas esferas sempre tem conflitos, problemas, e aí que a gente acaba entrando nesse ponto. Só por a psicologia, a gente é capacitado para poder trabalhar tanto as questões pessoais e profissionais. E como eu tenho um gosto por isso, faz mais de 20 e poucos anos que eu trabalho com essa área, eu sempre gostei dessas duas frentes e é o que eu me identifico bastante, né? Que bacana. E qual foi o momento decisivo que levou você a iniciar nesse negócio, nessa profissão? Eu sempre tive o sonho de ajudar pessoas, sempre gostei, né, enquanto era criança, dizia aquele sonho de ser médico e tal, né? E assim veio a adolescência, então aquele sonho nunca saiu da minha cabeça, né? Mas quando eu fui para escolher, né, eu pensei, poxa vida, né? Psicologia, eu não estava na minha mente no primeiro momento, fiz o primeiro vestibular para medicina. Aí comecei a entender um pouquinho como é que era a medicina e tinha a questão do sangue, né? Não que eu tenha medo de sangue, mas eu pensei como é que é naquele momento estar operando alguém, tu tá no final de semana. Eu sempre curti a qualidade de vida, né? Então eu pensei, como é que vai ser estar lá em casa e ver uma ligação, alguém sofreu um acidente, vai ter que largar tudo, sair correndo. E eu entendi que não era bem aquilo que eu queria, não era uma questão física, mas era uma questão mais emocional. Então, que eu identifiquei a psicologia como uma área que realmente me interessava. E a partir disso, então, eu me apaixonei pela psicologia, né? Porque, de certa forma, é a mesma coisa. O médico trata o corpo e o psicólogo trata a mente. Então, esse conjunto que é algo muito importante. Perfeito, né? E o que torna único e dispensável para os seus clientes? Eu acredito que a minha visão ampla, né, por ter um conhecimento amplo na parte de psicologia clínica, afinal já são 20 e poucos anos de atendimento, já são mais de 10 mil clientes atendidos individualmente, né, mais uma centena de outros cursos, treinamentos e tal. Então eu sempre gostei de estudar, né, essa questão da individualidade humana. Então eu adoro assim entender quais são os problemas, quais são os transtornos, quais são as dificuldades que elas passam, né? Então tem esse profundo conhecimento da parte clínica e também um profundo conhecimento da parte da liderança, da inteligência emocional e do próprio desenvolvimento interpessoal. Então esse conjunto, né, me faz identificar através dos meus diagnósticos precisos qual é a dificuldade que a pessoa está tendo, o que está impedindo ela de crescer, e com base nisso, então, a gente aplica soluções personalizadas para cada cliente. Então, esse conjunto, né, da avaliação bem feita e da solução, o tratamento adequado, faz com que isso seja uma solução indispensável para qualquer pessoa que queira investir em você e no seu crescimento pessoal, né? Porque assim, por mais que tenha um método, mas como tu falou, cada pessoa é única, né? Desde a questão de resultado, tudo. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sempre gostei da parte do desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente vai para a psicologia, a gente começa a entrar muito na esfera do problema, da patologia, daquilo que é disfuncional. E sim, isso é de praxe da nossa profissão, tentar identificar. Então, quando olho um indivíduo, eu sempre procuro olhar assim, qual que é o problema que ele está passando. Ninguém vai procurar o psicólogo em geral sem ter um problema, uma demanda. E quando ele vem, a gente consegue ver uma demanda muito maior, não só de problemas, mas de potencialidades, porque às vezes quando a pessoa vem com uma insegurança, com medo, por exemplo, a gente consegue ver ali um diamante não lapidado muitas vezes. Quantas coisas a pessoa tem para crescer, para se desenvolver, e a partir dessa nossa abordagem, a gente começa a mostrar então quais são sim os gaps que ela tem, mas quais são os talentos que ela possui. Então a gente foca nisso, porque geralmente quando a gente foca naquilo que ela é boa,
os problemas, as dificuldades vão sumindo. Então, isso é algo legal de ver nas pessoas, né? Esse foco no crescimento, na expansão, não tanto na doença ou nos problemas. Ah, que bacana. E quais são os produtos ou serviços que melhor representam o que você oferece, assim? Geralmente, o que o pessoal procura bastante é a psicoterapia clínica, que eu trabalho tanto de forma individual e até mesmo em casais, quando alguém me procura, ou até mesmo família, né? Que é muito comum os casais terem problemas, buscar o psicólogo poder orientar, fazer uma mediação, seja para se separar ou para se reconciliar, né? Mas principalmente a terapia individual, que é um processo mais específico. Hoje eu atendo principalmente adolescentes e adultos, mais adultos é meu foco hoje. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar as questões mais pontuais da vida profissional e da vida pessoal, porque todo mundo na faixa de 20 a 45 anos, em média, que é meu público maior, é onde estão crescendo na carreira, na escolha da profissão, estão construindo família, estão casando, estão se separando, estão crescendo na carreira. Eu atendo muitos líderes também, então, como eu gosto do mercado empresarial, o que me procura bastante é aquele pessoal que está passando por dificuldades tanto de ordem pessoal e profissional. Então, a psicoterapia, eu tenho várias formações, terapia cognitiva comportamental, hipnose, a orientação analítica, que é da psicanálise, entre outras abordagens que me capacita nesse ponto de desenvolver a pessoa. Então, a psicoterapia é a ferramenta-chave de desenvolvimento individual. E, além disso, tem as avaliações neuropsicológicas, que estão cada vez mais sendo procuradas. Eu atendo hoje, atualmente, clientes de todas as partes do Brasil, vários estados e capitais, para buscar avaliação para TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem hoje o autismo em adultos, que está muito frequente, porque até então as pessoas não tinham um diagnóstico específico. Até hoje tem um desconhecimento muito grande por parte dos médicos, inclusive, de como fazer um diagnóstico. Quando vem essa demanda do neurologista ou psiquiatra, esse diagnóstico que a gente faz vai subsidiar o tratamento que ele vai proporcionar para o seu cliente. Com esse diagnóstico, a gente vai propor as soluções mais específicas para cada caso. E aí a gente vai encaminhar, então, orientações tanto para a pessoa, para a família ou para os profissionais que estão atendendo esse cliente. Me diz uma coisa, na questão de depois desse cenário da pandemia, vamos pensar assim, tu acha que teve uma procura maior para tratamento realmente? Como é que tu sentiu o mercado? Depois da pandemia, acabou que as fronteiras caíram bastante, porque antigamente você tinha que ir na tua cidade, no teu local, e muitas vezes há uma deficiência de profissionais na área. Hoje, por exemplo, eu atendo pessoas de Campinas, São Paulo, Curitiba, fico pensando, poxa, mas não tem profissionais nessa região, né? E eles procuram muito online. Por quê? Porque às vezes falta profissionais qualificados em algumas áreas, que tenham habilidades, né, de poder identificar um diagnóstico preciso, e as pessoas estão sedentas por buscar o conhecimento. Às vezes eu atendo profissionais assim que já passaram por 5, 6 profissionais, estão buscando um diagnóstico e não conseguem identificar um diagnóstico. E uma das coisas que eu gosto de fazer são as avaliações psicológicas. Então, eu já fui professor da faculdade de testes projetivos, psicométricos, então eu desenvolvi também um método, eu não preciso ficar várias sessões fazendo uma avaliação. Em 2, 3 sessões, eu consigo fazer uma avaliação 100% efetiva, com a precisão adequada para poder propor uma solução mais específica para a pessoa. Então, com isso também, hoje com os testes online, facilitou muito essa demanda. Você não precisa estar viajando, não precisa estar se deslocando, então é uma facilidade. Inclusive, as ferramentas estão mais propícias para esse mercado digital. Que legal. Me diz uma coisa, ao longo da tua trajetória, quais foram os obstáculos, os desafios que você enfrentou? Os principais obstáculos foram o preconceito, acredito, no início, né? Porque aquela história que psicólogo, quem vai no psicólogo é louco, né? Então eu comecei a trabalhar em 2003, precisamente, né? Já faz 20 e tantos anos, né? Então, naquela época ainda tinha, assim, aquele preconceito, o psicólogo é para louco. Tinha também o desconhecimento do que faz o psicólogo. Até hoje tem muita gente que vem depois de 30, 40 anos de vida procurar um psicólogo. E, além disso, também uma resistência à mudança. De, às vezes, achar que não precisa pedir ajuda. Porque parece que quando a gente precisa pedir ajuda, a gente fracassou em algum ponto. É que nem consultoria, né? Quando um empresário chama o consultor, parece que ele está assinando um atestado de fracasso, né? E não é bem isso. A gente precisa de ajuda de profissionais para nos poder alavancar isso.
E uma das coisas que eu fiz logo de cara para quebrar um pouco, seja o preconceito, a desinformação, foi trabalhar o conteúdo digital, que na verdade naquela época era propaganda, né? Então eu tinha meu site, eu sempre produzi conteúdo nos jornais, em revistas, né, de conseguir fazer uma newsletter, e a partir disso palestras, e assim foi divulgando, e assim fui conhecendo mais pessoas, e ampliando também minhas possibilidades de trabalho para poder informar as pessoas e tirar um pouco esse desconhecimento por parte da psicologia. Uhum. Como tu falou, eu sempre digo assim, ó, todo mundo precisaria ter um psicólogo, ter esse apoio, né? Porque eu digo assim, ó, olha os pontos cegos, o que a gente não consegue ver, não consegue identificar, né? Eu Sim, acho é isso verdade. bem importante mesmo. E qual que é a essência da cultura organizacional de uma empresa? Porque tu falou que tu também atende bastante líderes, né? Essa parte empresarial. Como é que é a essência que tu diz? Da cultura empresarial depende muito de cada empresa, né? Tem muitas empresas que até hoje me procuram para mim fazer, por exemplo, criar missão, visão e valores da empresa, que infelizmente muitas empresas não têm isso. E muitos até têm, mas está lá na gaveta guardada. Então eu digo que a cultura de uma empresa é como se fosse o DNA dela. Ela geralmente ela é criada a partir dos seus fundadores, seus sócios, enfim, né? Então é a cultura que vai nortear todo o funcionamento da empresa. Como é que é as relações que se dá entre as pessoas que fazem parte dessa empresa, como é que ela trabalha seus serviços, seus processos, o dia a dia, a sua missão, a sua visão, então tudo isso ela é fundamental. Mas as empresas, falando de uma cultura geral, eu vejo que hoje está tendo um amadurecimento maior, uma busca maior pelo profissional da psicologia. A gente vê aí pelas estatísticas, né, que o profissional da psicologia está sendo cada vez mais demandado para poder auxiliar aí os empresários, os líderes, para poder tomar melhores decisões e também desenvolver as pessoas do seu meio, porque aquele ditado, né, que uma empresa que não desenvolve seus colaboradores não vai ter sucesso. E pessoas felizes gera lucratividade, produtividade e assim por diante, né? E aquela que tu falou, né? Uma cultura, fortalecer a cultura da empresa, né? Deixar a questão do legado, né? Isso também é bem importante. É, uma cultura forte vai fazer uma empresa forte, né? Então, por isso que essa cultura vai nortear todas as decisões, tudo que ela faz tem que estar entrelaçada com esse DNA, com esses valores, como é que ela trabalha no dia a dia, o que ela faz, como ela faz, porque hoje quando se fala em engajamento, também um pouco para o mercado empresarial, as pessoas se engajam quando vem um líder, que é um líder autêntico, que é um líder que sabe conduzir a empresa no rumo certo, é uma empresa que é bem vista na cidade, que tem uma visão assim de uma empresa boa, uma empresa séria, e também a relação que ela tem com seus superiores imediatos. Então esse tripé é o fundamental para ter também uma equipe mais engajada. Tu falou em tripé, vamos só para a audiência, né, captar. Qual que seria os pontos que tu comentou? O tripé seria primeiro aquela crença na liderança sênior, ou seja, eu acredito que o meu líder, eu vejo que o meu líder tem a bússola e está conduzindo a empresa para o rumo certo. Em alguém que está tendo sucesso, está prosperando, a empresa está crescendo. O segundo ponto é como que eu me relaciono com o meu líder, como é que o meu líder se relaciona comigo. Então, esse relacionamento próximo, ele vai ser determinante também para o engajamento e para a produtividade dos colaboradores. E o terceiro ponto é o orgulho da organização, ele sentir que ele está pertencendo a uma empresa séria, respeitada, como a Aurora aqui na nossa cidade, que é muito bem querida por todos, digamos assim, né? Porque é uma empresa séria, que tem ações sociais, tem uma marca forte, cresce cada vez mais. Então as pessoas querem fazer parte da empresa porque ela também é uma empresa sólida, que ajuda a comunidade, ajuda a região a crescer como um todo. Então isso também é um fator de aumento de engajamento. Perfeito. E quais as mudanças e tendências do setor que você considera importantes e impactantes hoje? O que eu vejo bastante é que as pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Eu vi o ano passado que o Brasil é o segundo lugar em casos de burnout no mundo, né? Só perde para o Japão. Aí eu pensei, minha nossa, na época da faculdade, a gente via isso lá, só no Japão, chamava japonês tudo louco, né? Suicida, louco de trabalhar. Só que isso está acontecendo no Brasil agora. O Brasil já é o país mais ansioso do mundo, segundo a ONU, e o segundo em casos de depressão. E esses transtornos são altamente incapacitantes. Então, cada vez mais as pessoas estão adoecendo.
E isso gera consequências terríveis para sua vida pessoal, sua vida profissional, isso afeta a produtividade, afeta os relacionamentos, afeta tudo. Então, por isso que a psicologia, pelo que aponta as pesquisas, é uma das profissões que mais está crescendo hoje em dia por conta desse suporte que ela fornece para as pessoas. Por isso que esse preconceito, essa discriminação que psicólogo é para fraco, não, é bem pelo contrário. A psicologia vem ajudar as pessoas que querem crescer, querem olhar para suas dores, suas dificuldades e poder, a partir disso, crescer e se desenvolver para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um líder melhor e, consequentemente, vai ter uma pessoa mais segura, confiante e preparada para poder coordenar equipes, desenvolver seus negócios e passar por qualquer turbulência que possa aí aparecer no meio do caminho. Uhum. E porque assim, como tu falou, como é que a pessoa ela pode dizer assim, não, peraí, tá na hora de eu procurar ajuda. Tem algum conselho que tu poderia dar para a audiência, para quem tá nos assistindo? Sim, o primeiro passo é a pessoa identificar assim, qual que é o fator que está talvez atrapalhando a minha vida. Pode ser, eu estou me sentindo muito ansioso, posso estar me sentindo muito irritado, muito desfocado, sem atenção, pode ser que estou me sentindo desmotivado, pode ser N fatores, principalmente aqueles que estão incapacitando alguém de poder performar melhor. Então, se você ficar estressado um dia ou outro, triste um dia ou outro, é normal. Mas se com frequência você perde a cabeça, está estressado no trânsito, né? Até um indicador nas empresas, para quem é líder, uma equipe que tem alta rotatividade. Pode ser também uma liderança ineficaz ou uma liderança com problemas emocionais. Há uma pessoa que não para em relacionamento nenhum. Pode ser também que a pessoa tenha um problema emocional de comportamento ou ele tem feito escolhas erradas também, né? Então tem que avaliar assim, se a vida não está funcional. Eu gosto daquele princípio, né, que diz que sucesso é sucesso quando você tem equilíbrio em todas as áreas da sua vida, que é saúde, relacionamento, parte profissional, a parte, enfim, e tudo isso envolve a saúde e a felicidade e o contexto como um todo. Mas quando você tem muitos desequilíbrios, é sinal que tem algo errado. Então, vale sim a pena buscar algum auxílio. E às vezes, não só quando tem um problema, mas buscar o psicólogo como um profissional que vai estar ajudando você a ter um momento de pausa, de construção, de autoconhecimento, para poder expandir ainda mais seu potencial, seu crescimento e, enfim, a sua vida como um todo, né? Ai, perfeito. Boa dica, né? E como é que as pessoas fazem para te encontrar, Rangel? Eu tenho um site que é rangelima.com.br e também ali tem todas as minhas redes sociais, que é rangelima.oficial. Então tem Instagram, tem LinkedIn, eu produzo conteúdos com frequência, então é fácil me encontrar. Só digitar lá Rangel Lima na internet, no Google, e vai encontrar. Ai, perfeito, então. E eu sempre digo pro pessoal também, né, compartilhar esse conteúdo, né? Mandar nos grupos de família, mandar nos grupos de empresa, porque é bem bacana, como eu digo assim, dar essa conscientização, né? Que é legal a gente ter um momento de olhar para si, né? Para poder expandir. Exatamente. E hoje a gente, como eu falei, não tem mais barreira, a gente pode fazer isso de forma presencial, de forma remota, né? Eu tenho clientes de várias regiões do Brasil, até de fora do país. Então é bacana porque você consegue, né, expandir muito. Então hoje a facilidade, não precisa sair de casa, você pode ser bem atendido em qualquer lugar onde você estiver. Então tem formas de se desenvolver, só não aproveita quem não quer, né? É verdade. Então tá, até mais, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Rangel. Obrigado. Até o próximo, né? Até a próxima.